Analisamos nesta aula mais 2 argumentos. E como temos visto, decidir se um argumento é bom, forte ou fraco pode não ser fácil. Por quê? Porque isso demanda decisões sobre verdades e justificações. E esses são temas de difícil definição. Não é fácil saber o que é verdade. Não é fácil saber se algo justifica outra coisa. Mas eu diria que com certa boa vontade, vamos continuar analisando. E você verá que, mesmo tendo essas dificuldades sobre verdades e justificação, vale a pena tais análises. Elas podem clarear muita coisa sobre os argumentos. Considere o argumento: todo baterista é músico. Alguns vocalistas são músicos. Portanto, alguns vocalistas não são bateristas. Dada essa interpretação aqui, uma interpretação sobre o conjunto dos homens, que interpreta P como sendo o predicado que caracteriza os bateristas, Q caracteriza quem é músico e R caracteriza quem é vocalista. Dada essa interpretação, a representação desse argumento é essa forma. Isso nós já vimos neste curso. Mas, antes de prosseguir, observe que no livro temos um erro nesse lugar e nesse lugar. No livro escrevemos aqui que o correto é escrever R. E aqui no livro está escrito existe. O correto é para tudo. Logo, a análise que temos no livro está incorreta. É assim mesmo. Escrever não é fácil. Pois bem, vamos continuar com a nossa análise, a análise desse argumento. Como temos aqui uma implicação, é melhor começar com F, a análise da semântica dessa fórmula, H13, porque ela é uma implicação. Suponha então que a I interpreta H13 como sendo falso. Aqui temos uma implicação. Isso equivale a dizer que a interpretação da premissa é verdadeira e a interpretação da conclusão é falsa. Mas a premissa é uma conjunção. Uma conjunção é verdadeira quando suas partes são verdadeiras. Aplicando a definição da interpretação dos quantificadores no contexto da lógica de predicados, essa afirmação equivale a essa. Fazendo as interpretações, essa afirmação equivale a essa. Vamos observar o que está escrito aqui. Primeira linha. Para todo D do domínio do conjunto dos homens, se D é um baterista, então ele é músico. Isso significa dizer que, para todo D no domínio, aquelas coisas que satisfazem P, então também satisfazem Q. Em outras palavras, P está contido em Q. A segunda linha diz que existe C no domínio que satisfaz R e, ao mesmo tempo, satisfaz Q. Ou seja, há uma interseção entre Q, entre R, entre o conjunto R e o conjunto Q no diagrama de Venn. Nesse caso, R está contido, está dentro do Q. Então há essa interseção. Na terceira linha, temos o seguinte: para todo elemento do domínio, é falso
que esse elemento E satisfaz R, ou é verdadeiro que ele satisfaz P. Em outras palavras, isso aqui significa dizer que R está dentro de P. Por que isso? Olha, falso ou verdadeiro significa essa parte implicar nessa, e essa parte implicar nessa significa essa parte estar dentro dessa. Pense a respeito desse fato. Satisfazer essa terceira linha significa, em outras palavras, dizer que o conjunto R está contido no conjunto P. Observe, portanto, que esse diagrama de Venn é um diagrama que contempla todas essas afirmações. Ou seja, a afirmação final é contemplada por esse diagrama de Venn. Isso significa dizer que I de H13 é realmente falso, conforme a suposição inicial. A partir dessa análise inicial, o que é que podemos concluir a respeito do argumento representado pela fórmula H13? Temos aqui, novamente, o argumento. Todo baterista é músico, alguns vocalistas são músicos, portanto, alguns vocalistas não são bateristas. Do que concluímos, temos o seguinte: a interpretação de H13 é falsa. Isso significa que a fórmula não é válida. Ou seja, o argumento H13 é incorreto. Mas afinal, se ele é incorreto, ele é forte ou fraco? É essa questão que estamos procurando responder. O argumento é constituído de duas premissas e uma conclusão. O argumento pode ser representado por essa implicação. Premissa 1 e premissa 2 implica na conclusão. Dizer que ele é forte equivale a dizer que é raro ter PR1 e PR2 verdadeiras e C falso. Dizer que é fraco significa dizer que é frequente ter PR1 e PR2 duas premissas verdadeiras e C falso. Então, se é raro, é forte. Se é frequente, é fraco. Mas, como decidir se é forte ou fraco? Olha, vejamos o argumento. A premissa 1, como vimos, ela significa dizer que o conjunto P está dentro do conjunto Q. A premissa 2, ela pode ser representada no diagrama de Venn assim. Ela significa dizer que, pelo diagrama de Venn, que há uma interseção entre R e Q. E a conclusão? Alguns vocalistas não são bateristas. Essa conclusão, do ponto de vista do diagrama de Venn, pode ser representada assim. Ou seja, algum vocalista R, está no conjunto R, não é baterista. Ou seja, se eu desenho aqui o conjunto R e o conjunto P, tem elemento que está em R, mas não está em P. Pode até ter elemento que está em R e P ao mesmo tempo, mas necessariamente tem elemento que está em R, sujeito a vocalista, mas que não está em P. Ele não é baterista. Então, o argumento, esse argumento pode ser representado assim. Dadas essas duas premissas, será que a gente conclui esse fato? Dado que P está dentro de Q, que há uma interseção de Q, de R com Q, será que daí concluímos essa situação? Decidir se o argumento é fraco ou forte é decidir qual situação entre essa e essa é mais frequente. Ou seja, será que é muito frequente que temos vocalistas que não são bateristas? Ou será que não é tão frequente assim? Temos vocalistas que são bateristas. Então, decidir se é forte ou fraco significa decidir o seguinte: dadas essas duas premissas, se temos frequentemente
essa situação ou essa. Vamos agora analisar mais um argumento e ver se ele é forte ou fraco. Considere o argumento: todos os padres são pacifistas, nem o general é padre, portanto, nem o general é pacifista. Dada essa interpretação sobre o conjunto dos homens, que interpreta P, Q e R dessa forma, P caracteriza quem é padre, Q caracteriza quem é pacifista e R caracteriza quem é general, esse argumento é representado por essa forma. E aí, para fazer a análise do argumento, vamos analisar a forma. Vamos começar supondo que I interpreta H14 como sendo falso. Dado o desenvolvimento, temos essa conclusão final, essa afirmação final que equivale à afirmação inicial. Aqui na afirmação final temos três partes. Na primeira linha, ela nos diz que P, no diagrama de Venn, é subconjunto de Q, no diagrama de Venn. A segunda linha nos diz que, para qualquer elemento do domínio, ele está fora de R ou fora de P. Ou seja, qualquer elemento nesse diagrama que eu pego, ele está fora de R ou fora de P. Em outras palavras, não há interseção entre P e R. A terceira linha nos diz o seguinte, que existe um elemento que está em R e que também está em Q. Há uma interseção entre R e Q. Conclusão. Essa afirmação é contemplada por esse diagrama. Logo, I de H14 é falso. E então, o que podemos concluir a respeito do resultado que obtivemos? Veja, dado esse argumento e a sua representação, concluímos que I de H14 é falso, ou seja, H14 não é válido. Isso significa dizer que o argumento é incorreto. Mas se ele é incorreto, afinal, ele é forte ou fraco? Olha, o argumento é constituído de duas premissas e uma conclusão. E, então, nesse sentido, o argumento é uma implicação desse tipo. Premissa 1 e premissa 2 implica na conclusão. Dizer que ele é forte equivale a dizer que é raro ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. Dizer que ele é fraco é dizer que é frequente ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. Afinal, o argumento é forte ou fraco? Será que é frequente ter essa conclusão verdadeira, dada que as premissas são verdadeiras? A questão é a seguinte: se a gente olha para a conclusão, nenhum general é pacifista, olhando só para a conclusão, a gente observa o seguinte, que frequentemente isso é verdadeiro. Na maioria das vezes, temos que nenhum general é pacifista, ou seja, dado um indivíduo que é general, é frequente tê-lo como alguém que não é pacifista. Ou seja, parece que nenhum general realmente é pacifista. Parece que frequentemente isso aqui é verdadeiro. Então, nesse sentido, H4 não é forte nem fraco, pois as premissas não justificam a conclusão. Ou seja, dada a premissa 1, que P está incluído em Q, a premissa 2, que P e R são disjuntos, daqui eu não consigo concluir esse fato. Não há relação de causa e efeito necessária entre tais premissas e esse fato. E muita gente poderia imaginar o seguinte: o argumento é forte, porque sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Mas não é bem assim, porque a conclusão ela é verdadeira independente da veracidade das premissas.
porque frequentemente é verdadeiro que nenhum general é pacifista. Esse é o ponto. A conclusão não depende das premissas. Observe como é delicada a análise de argumentos. Deu para perceber, mais ou menos, que a análise de argumentos não é fácil, é delicado. Por isso que isso provoca tanta controvérsia, tanto debate. É assim mesmo. E essas coisas que não são tão diretas, tão fáceis, é que são sedutoras.